Mano, dominou isso aí, você domina tudo, velho. Desenha qualquer coisa. Então, vamos lá. Oficialmente, aqui começando a aula sobre fundamentos, né? Sobre principalmente o fundamento da forma. A gente vai trazer aqui uns exercícios para praticar e manipular algumas formas. Para aprender a desenhar bem, qual que é o caminho? É desenhar com sensação de 3D. E aí, né, o que é sensação de 3D? É volume e profundidade. Porque é o seguinte, ó, no desenho 2D, ou nas formas 2D, tem largura e altura, certo? Quando você vê um quadrado, você só vê as laterais e a altura. Já no desenho 3D, você vê a profundidade, é o terceiro elemento, a terceira dimensão, que é a fundura aí, né, que te dá uma sensação de perto, médio e longe. A manga, por exemplo, aqui, ó, ela envolve o braço. Você sente que esse braço ele tem um volume, ele não é algo reto, certo? Porque o tecido ele está acompanhando algo, fazendo uma curvatura. E qual que é o caminho para isso? Como que a gente desenha com sensação de 3D, com volume e profundidade? Tem algo que eu chamo de tríade sagrada dos fundamentos. Tem a linha, a forma e a perspectiva. Para mim, são os três principais e os primeiros que você precisa estudar, praticar e entender, né? Se você não entende como construir com formas tridimensionais, com volume, com perspectiva, com profundidade, você também não consegue desenhar pessoas, figuras humanas e personagens. Não precisa ser pessoas hiperrealistas, né, ou semi-realistas, mas qualquer personagem. Até um Naruto, um Dragon Ball, tem 3 dimensões, então não tem como escapar. E tudo é formas, tudo é cubo, cone, cilindro. E aí, na minha visão, assim, né, eu fiz uma separação aqui, não é uma regra, né, mas é uma separação que eu fiz só para facilitar o nosso entendimento, até para facilitar também aqui as aulas, né, porque é o seguinte, eu acho que tem níveis de dificuldades de manipulação de formas. O primeiro, mais básico, é adicionar, né, você colocar uma forma do lado da outra, conectada, expandir, é o mais simples. Aí depois tem o cortar, e aí já é um bem mais vasto, assim, né? A gente precisa explorar muitas variações e tem muitas técnicas, muitas maneiras de fazer isso e várias formas que a gente pode cortar uma das outras e chegar em elementos muito mais complexos, formas muito mais complexas. E o terceiro nível é o moldar, que na verdade é um conjunto de outras mini manipulações, por exemplo, afunilar, curvar, esticar, comprimir, torcer e arredondar, por exemplo, arredondar cantos. De tipo um cubo, por exemplo, você arredonda as extremidades, as quinas do cubo. E por fim, fundir, que é basicamente você pegar, por exemplo, duas formas e sobrepor elas, né? Mesclar elas duas ali, como se fosse transparente, né? Fantasmas ali, né? Uma sobre as outras, e entender como aquilo está sendo fundido, como ocorre aquela fusão tridimensionalmente. Então, ó, para quem não conhece os fundamentos da forma, né? Essas são as formas básicas que a gente costuma utilizar. São também conhecido como formas básicas, formas primordiais, primárias, enfim, tem vários nomes aí, né? Seguinte, ó, o primeiro que a gente vai fazer, segundo aquele parâmetro lá que eu mostrei ali de níveis, é o adicionar. Então, a gente vai desenhar sempre com uma perspectiva isométrica. Para quem não conhece, é uma perspectiva que, na verdade, não é uma perspectiva assim que gera distorções. É praticamente inexistente praticamente não, é inexistente, não tem distorção. Então é todos os lados iguais, tudo é paralelo. Fazer, por exemplo, todos os lados de um cubo perfeito, né? Obviamente não vou desenhar perfeito porque eu não sou uma máquina, mas... Então, primeira coisa aqui, ó, se a gente quiser adicionar, por exemplo, em um cubo ou uma caixa, que seja, não precisa ser exatamente um cubo perfeito, mas uma caixa. Se a gente quiser adicionar uma outra caixa, a gente pode ser em cima, pode colocar em cima, do lado, da esquerda, direito. Primeira coisa, é sempre importante fazer conexões, né? De você sentir onde que está plugando as formas. E aí, por exemplo, né? Se eu quiser colocar aqui no canto, né? Uma outra caixa aqui no canto, eu vou lá e delimito onde ela vai tocar. Seguindo esse princípio que eu falei, né? Que todas as linhas vão ser paralelas num cubo, né, elas sempre vão ser paralelas. Tanto as que são para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, sempre paralelo. Seguindo esse princípio, essa caixa, ela deve acompanhar todas essas linhas aqui também.
Se essas linhas, por exemplo, aqui de profundidade ou de largura, que seja, estão indo para essa direção e nesse ângulo, a dessa caixa também tem que estar. Então, eu vou fazer aqui, mas depois eu explico em cima, porque acho que fica mais fácil de visualizar. Então, por exemplo, ó, a linha aqui do topo dessa caixa, eu vou fazer mais leve e depois eu reforço. Então, ó, adicionei um cubo do lado de um cubo, ou como se eu tivesse plugado, entendeu? Como se fosse conectado. Então, olha só, é aquele princípio que eu falei, olha só como é como se fosse uma replicação desse cubo maior nesse cubo menor. Então, aqui é o cubo A e o cubo B. E aí, ó, todas as linhas seguem para a mesma direção, no mesmo ângulo, na mesma... Assim, ó, se eu fosse estender, ó, tá vendo como... Vou pegar até uma outra cor aqui, ó. Se eu fosse estender essas linhas pro horizonte, pro infinito aqui, ó, é paralelo, cara. Elas não convergem, não se cruzam em nenhum momento. Então, é basicamente você replicar o que você viu. Então, inclusive aqui também, ó, a vertical também são paralelas, ó. E aí, você pode continuar aplicando onde quer que você queira. Se você quiser fazer, por exemplo, na parte de cima. Eu crio aquela planta que eu falei, né, que é onde que elas estão conectadas. Como que vai ser ali, onde que vai estar plugado essa segunda caixa. E, de novo, aqui já nesse princípio, eu já respeito as linhas têm que ser paralelas. Então, e aí o que eu faço? É basicamente só levantar as paredes. Eu levanto verticais perfeitas, que, né, nessa perspectiva, são sempre verticais, linhas retas perfeitas. Então, é só eu levantar a parede, e aí a altura, onde que eu quiser, eu vou onde que eu quiser. Então, por exemplo, eu posso levantar mais alto, e aí, de novo, linhas paralelas, umas com as outras, nunca vai convergir, nunca vai ir para cima, para baixo, nunca vai mudar de ângulo. Então, por exemplo, para fazer essa do fundo, que está no meio do nada aqui, como é que eu vou fazer? Eu estou olhando para essa linha aqui, ó, estou olhando para essa e estou olhando para essa. Então, a linha não pode ser assim e nem assim. Ela precisa respeitar essa linha e essa linha. Então, eu faço uma linha o mais parecida possível em questão de ângulo e direção. E aí, por exemplo, vamos adicionar uma forma diferente. Se eu quiser colocar uma pirâmide em cima de um cubo. Como que a gente pode fazer? A base da pirâmide é um quadrado. Então aqui a gente já tem a base da pirâmide. A gente só precisa levantar para cima, é óbvio, né? Para cima. Levantar aqui a pirâmide, a forma pontuda dela. E aí como é que a gente faz para construir uma pirâmide? A gente precisa encontrar o centro, porque a pirâmide, obviamente, né, ela o pico dela está bem no meio do quadrado. Então a gente precisa descobrir qual é o centro desse quadrado aqui. No caso, para fazer isso, é uma técnica simples, a técnica do X. Técnica do X. O que você vai fazer? Você vai cruzar um ponto ou outro aqui numa diagonal. Então, vou fazer de colorido aqui. Você vai cruzar de uma quina para outra, dessa face do cubo que você fez, do quadrado que você fez. E você levanta depois, se você quiser, vou até demonstrar com uma régua para ficar mais perfeito, uma vertical a partir desse ponto de intersecção que você encontrou desse X imaginário. Aí você levanta uma vertical perfeita, porque, de novo, aqui ó, são verticais todas perfeitas. Então eu vou definir aqui o topo da pirâmide. E aí para fechar a pirâmide, eu só conecto os pontos. Então, conecto o ponto dessa quina da base para o topo, essa para o topo e dessa para o topo. Aqui no fundo não precisa porque está atrás, né? E voilà, temos uma pirâmide. Se a gente quiser, por exemplo, começar a incorporar um pouco mais de perspectiva. Quando a gente está vendo algo abaixo da linha do horizonte, a gente vê o topo. Então, se está acima da linha do horizonte, essa caixa que você quer fazer, vai inverter. A gente não vai ver o topo, né? Porque está acima do nosso olhar, a gente vai ver a parte de baixo. Só que como é comprido aqui, a gente não vai ver, a gente vai ver só isso aqui, ó. É meio que isso, assim, ó. É igual o prédio. Você não vê o topo do prédio quando você tá lá de baixo. E repara que um hackzinho também pra gente sacar é que tudo que tá acima da linha do horizonte faz um V ao contrário, né? Um triângulo. Aponta pra cima. E tudo que tá abaixo da linha do horizonte
faz um V, tá vendo? Faz uma quina pra baixo aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó. Então, isso aqui. E aí, passou da linha do horizonte, mano, você começa a fazer o V pra cima. Beleza? É um hackzinho aí que ajuda a lembrar disso. E aí a gente vai pro nível 2. Corte é da hora, hein? Dá pra viajar. Fazer várias formas complexas aí. O chanfro, como é que a gente faz? Seguinte, ó. Massinha de modelar. Isso aqui, ó. Você vai cortar diagonalmente. Basicamente seria isso aqui, ó. Como é que a gente desenha isso? Como é que a gente vai cortar isso? Da mesma maneira que a gente veio com a faquinha aqui, ó. O primeiro ponto que a gente fez foi aqui em cima, certo? A gente colocou a faca, logo fez o primeiro corte aqui em cima. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar o corte aqui, a faca, aqui nessa parte, aonde eu quiser. Pode ser no meio, na ponta, onde você quiser, cara. E aí, de novo, aquele princípio da perspectiva isométrica que eu falei. Paralelo, tudo paralelo. Não pode ser, até pode, mas enfim, para facilitar, ele vai acabar aqui, nessa quina, né, nessas duas quinas de baixo. A gente vai conectar os pontos que a gente fez aqui, dessa linha que a gente fez, com a parte inferior aqui. São linhas diagonais. E tá feito o chanfro. Então, ó, quero fazer um corte em V no meio. Aí já começa a complicar, hein? Vamos imaginar que eu tô com a faquinha aqui cortando a manteiga. Eu quero fazer um corte em V, então eu vou fazer 2 cortes aqui na parte de cima. 2 linhas paralelas, 2 linhas em cima e como se fosse um triângulo invertido. E um ponto no meio. Se eu quiser fazer exatamente no meio, eu posso fazer aqui, ó, uma terceira linha no meio aqui para eu tomar como referência, que é o centro dessa distância que eu defini. Faço uma vertical aqui, bem fraquinha, na lateral dessa caixa. E eu vou encontrar o centro desse triângulo invertido. E aí eu faço o quê? Conecto os pontos. É basicamente uma brincadeira de conecte os pontos. E aí eu conecto o V, ou triângulo invertido aqui, na lateral. Como eu encontro o outro lado? Tem várias maneiras, né? Você pode fazer... A maneira que normalmente a gente pode fazer é no achismo. Tipo, mano, eu acho que assim... vou seguir essa linha paralela e vou fazer aqui a linha espelhada de trás. Né? Então, da mesma maneira que todas as linhas aqui são paralelas, essa linha só pode ser paralela com a de trás aqui, correto? Então, a gente vai desenhar muitas vezes assim, porque a gente não está desenhando algo técnico que vai ser produzido em larga escala, que depende da nossa vida, né? Um produto que vai ser realmente feito em fábrica. Não, é só para a gente treinar nossa visualização 3D das formas. Então, eu posso fazer simplesmente uma linha aqui, ó. Vou fazer só pra gente visualizar e tá feito. Pronto, resolvido. O caminho difícil, como que é? Você espelha tudo que tá na frente para trás. Você vai desenhar em raio-x. E aí, ó, o que você faz? Assim como você fez essa linha aqui em cima, você pode fazer o mesmo com essa linha de baixo aqui, ó. E de novo, linhas paralelas, não tem erro. E aí você precisa encontrar um ponto de intersecção. E aí, esse ponto de intersecção é a partir daqui, ó. Essa parte de trás que a gente acabou não construindo. Mesmo princípio, linhas paralelas. Então, deixa eu virar assim que é mais fácil. Linhas paralelas. Eu vou seguir essa linha aqui. Eu faço uma linha reta, paralela. Aonde intersecciona? Tá mais pra cá, eu fiz meio torto. Seria o ponto do V, tá vendo? Então eu espelhei para trás com visão de raio-x. Aí eu só conecto os pontos. Você tá no caminho para desenhar uma cabeça. Fiz uma simplificação, né, em cubo, né? Não é exatamente uma cabeça perfeita, mas é o princípio aqui. Esse recorte aqui que a gente fez no meio é exatamente isso aqui, só que numa forma na lateral. Isso é o princípio para você desenhar os olhos. E num cilindro, vamos mudar de... Mas se eu quiser cortar aqui, ó, que nem a gente fez aqui, só que com uma forma mais quadrada, fatiar um pedaço aqui do rocambole. Assim como esse fim aqui desse cilindro é uma elipse, todas as outras partes aqui que você cortar também vai dar uma elipse, óbvio, né? Então, nesse corte onde eu vou delimitar aqui, também vai ter uma elipse. Que é mais ou menos assim, ó.
E a parte final, onde eu quero cortar, também tem uma elipse, certo? E aí, eu vou fazer só uma linha vertical para eu definir esse corte. Então, faz de conta aqui. E aí eu vou reforçar as linhas para vocês verem o que eu estou fazendo aqui. Cortei a parte da frente. Mas como é que a gente falta informações aqui ainda, né? E aí eu quero fazer um corte reto. É um corte totalmente reto aqui, ó. É tipo isso aqui, ó. Para facilitar a nossa visualização. É tipo um meio queijo aqui, ó. Acho que assim é mais fácil de ver. Aí, sim, fica mais fácil de ver. É isso aqui. Então, eu só vou fazer uma linha reta aqui, ó. E uma outra... É tipo... É tipo um retângulo. É tipo uma face no meio aqui que eu tô cortando. Onde quer que você queira fazer o corte aqui, é só fazer uma elipse. E isso vai te ajudar a cortar e representar corretamente aqui um recorte, por exemplo, num cilindro. Olha aí, ó. Recortei o cilindro. E aí, vamos pro moldar, né? Nível 3. Então, ó, como é que você faz um cone? Você pode usar o cilindro como base. E é da mesma maneira que a pirâmide. Você encontra o centro, né? O possível centro, e você faz isso com uma cruz na parte mais larga e na parte mais estreita da elipse. E aí você encontra o centro desse círculo, dessa elipse. E aí, você pode subir uma vertical. E da mesma maneira, você pode fazer aqui também um X aqui, ó. Cruzar uma horizontal. E onde interseccionar é a ponta do cone. E aí, liga os pontos de novo. Você vem aqui na lateral e fecha a forma aqui, ó. Conecta os pontos. Faz um triângulo. E temos um cone. Então, você afunilou. Então, temos um cone. A gente afunilou, né, no extremo, um cilindro. Porém, a gente pode afunilar menos, como essa forma aqui. E é o mesmo princípio. Mesmo princípio, eu vou fazer acelerado aqui para vocês não cansarem. Obviamente, você não vai desenhar toda hora dessa maneira, tá, gente? É só para você entender como as coisas funcionam, como que elas podem ser construídas, desconstruídas, cortadas, moldadas. E aí você vai diretamente para cá, assim, ó, que nem eu fiz aqui. Quando você vai desenhar, né, um personagem, algo do tipo, você não vai ficar fazendo esse processo todo. Não, é só para você entender, para você adquirir, de novo, visão tridimensional, entendimento de formas, perspectiva, criar familiaridade com esse tema. Então, tá, como é que eu desenho um cone? Como é que é a forma? Como que é ele corretamente, não simplesmente algo, né, eu acho que é assim. Não, aqui eu tenho certeza que de fato ele está mais correto possível. E é isso, né? Com isso aqui, você pode aprender a desenhar uma perna, por exemplo. Sei lá, uma perna aqui assim, aí o joelho é uma bola, aí dobrado, vai fazer para uma outra direção aqui, ó. Aí ele afunila. Olha aí, é um esboço de perna. Aí, deixa eu ver. Enfim, aí você criou um esboço tridimensional de uma pernoca aí. A mesma coisa a gente pode fazer com a pirâmide, né? Que eu acabei não falando. E aí, o mesmo princípio desse aqui, né? Em vez de fazer um ponto, eu vou fazer um quadrado maior aqui, ó. E aí vai ser o topo dessa pirâmide, que é como se fosse uma pirâmide recortada, né? É meio que isso que eu quero fazer, ó. É meio que isso. E aí eu só conecto os pontos, as quinas desse plano, desse quadrado aqui de cima, com o quadrado de baixo. Então, uma quina com essa,
outra quina com essa. E aqui pelo ângulo que eu fiz, eu sempre desenho dessa maneira, incrível. Acaba perdendo aqui essa linha da frente. Mas é isso, ó. Então, eu afunilei uma das pontas desse cubo. Aí agora a gente vai fazer de curvar. É literalmente você pegar, por exemplo, uma forma como essa e curvar ela, assim, ó. Tem o torcer, que a gente vai ver na próxima aula. Mas tem o curvar. Você pegar uma forma, tipo uma forma plana, por exemplo, ou uma forma mais tridimensional como essa, e curvar ela. Forma plana. A forma plana, né, tecnicamente, se ela tá na mesa, ela é só isso. Só que, se eu quiser curvar, eu imagino que tem algo aqui, né, uma forma, e eu vou colocar, e aí eu vou colocar essa forma plana em cima dessa superfície. Então é tipo uma ponte, entende? Então, essa é a ideia. E aí, é assim que a gente constrói. Como que a gente faz? Você pode começar com as duas linhas onde elas tocam aqui, ó. As bases aqui. É para como se fosse... É literalmente, ó, você para pra pensar, olha aí lá, olha que louco, ó. É a metadinha do queijo lá, que eu tinha comentado aqui, ó. O cilindro. É a metadinha do queijo, quer ver, ó? Isso ajuda a gente a visualizar melhor. Se você desenhar o meio queijo cortado aqui na mesa, o que você vai fazer agora? Você vai só reforçar as partes externas. Então, que é essa aqui. Essa linha frontal. A linha de trás. E repara agora que aqui é uma linha reta. Fazer primeiro as extremidades. E aí, basicamente agora, conecte os pontos. Chega no B2 aqui. Então é isso, ó. Então, eu faço um arco. Eita, inverti as coisas aqui, né? Mas é isso, ó. Esse ponto conecta com esse. E esse conecta com esse. E a gente mantém a mesma grossura. Tentar fazer o mesmo arco. E a gente faz o mesmo na parte de trás. Eu não vou fazer aqui no meio, senão vai ficar complexo. Mas esse aqui a gente precisa fazer para fechar a forma. Então eu vou fazer até o fim aqui. Então até esse ponto aqui. E aí eu vou tentar espelhar essa curvatura, esse ângulo. Tudo que eu fiz aqui, eu tento espelhar. Eita, passei. Da mesma maneira como a fita aqui tem uma linha reta nessa parte, eu também conecto uma linha reta. E aí é meio que no olhômetro, né? Eu não sou um robô, não tenho uma máquina aqui de 3D. Eu suponho que é por aqui. Uma borracha inclinada aqui, uma borracha torcida em cima da mesa. Aí dá pra fazer muitas loucuras aí, né? Tipo... faz de conta um S. Aqui já começa a engrossar o caldo. Porque você precisa primeiro praticar com formas planas, né? Como é que você faz isso sem tridimensionalidade? E aí depois você faz com 3D. Então, primeiro 2D, depois 3D. Essa é a ideia. Então, é basicamente um exercício de extrusão de formas. Extrusão de formas, ou seja, de você inflar uma forma 2D numa forma 3D, que é tipo a mesma coisa com um quadrado, você infla para ele virar um cubo, entendeu? Você começa 2D e vai para o 3D. É uma técnica que a gente usa muito no Dynamic Sketching. Extrusão de formas. E vamos fechar por aqui, galera. Mano, dominou isso aí, você domina tudo, velho. Desenha qualquer coisa. Fechou?